Olha, apesar de todos os esforços para se organizar, tem muita gente que está começando o ano de 2015 devendo. E quem está em débito, é claro, tem deveres a cumprir, mas também tem direitos que podem amenizar os problemas. E esse é o assunto de hoje do quadro Seus Direitos. O consultor jurídico Marco Evangelista já está com a gente aqui no estúdio. Muito boa tarde, doutor Marco. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Cleo? Oi, bem você de casa? Boa tarde. Olha, muita gente pensa que quem deve só tem deveres, só tem obrigações, mas não é bem assim, né? Na verdade, a nossa lei ela é muito protetiva, Rafael. Na verdade, quem deve tem que pagar, mas tem que pagar dentro da lei. E a lei dá uma série de direitos para o devedor. Tá, vamos começar a falar então desses direitos. Negativação do nome. Quando é que a pessoa vai para o nome fica sujo, como a gente diz, vai para a Serasa, para o SPC? Olha, o credor ele pode negativar você, mas tem um detalhe, tem que avisar com 10 dias de antecedência. E detalhe, não é 10 dias da postagem da carta, como geralmente as pessoas recebem. É 10 dias do recebimento, senão a negativação está ilegal. Mas e quanto tempo se você deve para o seu nome ir para o SPC? A lei é muito clara. É um dia, Cleo. Um dia. Venceu ontem, amanhã já pode mandar lá para qualquer órgão de negativação. E quanto tempo pode ficar sujo o seu nome em órgão de negativação? No máximo 5 anos, mas pode ficar antes, se a dívida prescrever, que a gente pode falar em prescrição. E a partir do momento que eu pago a dívida, tem que sair de lá mesmo? A lei fala em 5 dias úteis. Okay. 5 dias úteis. Então, né? Agora tem uma questão também, que é o nome sujo por protesto. É a mesma coisa? Você sabia, Rafael, que protesto é muito mais perigoso do que qualquer órgão de negativação? Por quê? Porque a lei fala o seguinte, quando alguém tem uma dívida protestada, pode ficar 10 anos, eu vou repetir, 10 anos tendo ainda o nome sujo no protesto para qualquer pessoa que vá no cartório e pedir o seu nome. E detalhe, para o juiz não tem prazo máximo, ou seja, se alguém quiser judicialmente saber os últimos 30 anos da sua vida como devedor, pode saber. E o que significa algo protestado? A dívida se torna pública, ou seja, eu posso vir até aqui e dizer, fulano de tal, pague sua dívida e não é constrangimento. Em que casos o credor pode tomar o carro, tomar a casa se a pessoa não pagar a dívida? Olha, em tese, Cleo, qualquer dívida, a lei é muito clara, leva todos os bens do devedor, exceto alguns que não podem ser tomados. Agora, a formalidade é muito clara. A pessoa tem que ser avisada, tem que ser dado um prazo para ela pagar, no mínimo de 48 horas. E detalhe, se você deve algum financiamento de veículo, pagou 40% do carro ou da moto, você tem 30 dias depois do aviso para pagar. Agora, leva o bem realmente mais. Leva a conta bancária, que é o que a gente chama de Bacenjude, leva os imóveis, que é o Real Jude, e leva os carros automaticamente. A pessoa não é nem avisada. Quando vai lá no Detran, chega lá, o carro já é de outra pessoa. Existe uma ideia de que a casa da pessoa não podia ser tomada? Pode? Na verdade, Cleo, existem 6 situações, 6, em que podem levar sua casa. Anota aí. Primeiro, dívida de IPTU, ITR, condomínio, aquisição do imóvel, empregado doméstico do imóvel, dívida trabalhista e pensão alimentícia e fiança locatícia. Isso que eu falei leva até a casa e deixa o devedor na rua. Agora, a gente sabe que tem gente que deve e acaba sendo muito pressionado pelo cobrador, no caso, né? De acordo com a lei, como pode ser feita a cobrança? Quais são as formas de cobrança? O artigo 42 do CDC fala sobre cobrança. Seguinte, o credor tem direito de cobrar. Pode cobrar até minuto a minuto, pode mandar SMS, pode chatear, pode. Não pode deixar recado para que terceiro saiba da dívida, senão já é constrangimento ou está ilegal. E detalhe, toda cobrança tem que ter o CNPJ de quem está cobrando e se for abusiva, ou seja, se cobrar se cobrar mais, tem que devolver aquilo que foi pago a maior. Pode ligar para o trabalho da pessoa, mas não pode se a pessoa não exatamente. estiver... Não pode ligar para o trabalho, sim. Só não pode dizer, diga a ele que é de referente tal dívida. Aí não pode. Quando é que uma dívida prescreve? Tem gente que espera passar ali alguns anos achando que aquela dívida vai ser perdoada. Isso existe? Aprenda com a gente, amigo. Dívida não é eterna. A lei diz o seguinte, venceu. Se o credor não cobrou naquela data, não pode cobrar nunca mais. Eu vou te dar só algumas aqui. Pensão alimentícia, 2 anos. Aluguel, 3 anos. Indenização, se você deve alguma, 3 anos. Cheque, 3 anos.
Agora, cuidado com dívida tributária, ok? Tributos, 5 anos e alguns são 10 anos. E qualquer dívida de contrato, qualquer mensalidade que você está devendo, 5 anos, passou desse prazo, se te ligarem para cobrar, diga, pode executar, que não dá em nada. E conta de água, de luz, empréstimo bancário? 5 anos, infelizmente. 5 Toda anos. dívida contratual, 5 anos, do vencimento. Marco, chegaram as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira é da Cristina, ela mora no São Jorge. Pessoas com 60 anos que têm dívidas podem ter o nome no SPC ou Serasa? Pode, Estatuto do Idoso não traz nenhum tipo de benesse por questão de idade. Pode igual alguém na flor da idade. Possível. Ana Cristina, do Parque Riachuelo, pergunta: quando é feito um acordo e o devedor já paga a dívida, os juros podem aumentar? Somente em caso de atraso no pagamento do acordo. A lei presume que, feito o acordo, qualquer outro tipo de consectário, ou seja, qualquer juros ou multa já está embutido no acordo. Não pode aumentar mais. Nada mais, só se atrasar. Agora tem uma outra questão aqui um pouco mais complicada, eu acredito, que é da Elizabeth. Ela mora na Cidade Nova. Ela declarou renda errado no imposto de renda e depois de 5 anos ela foi notificada pela Receita, que está cobrando R$25 mil. Inclusive as contas foram bloqueadas. Onde ela pode ir e o que tem que fazer para verificar essa situação? Olha, você tem que conseguir certificado digital, que é aquela assinatura digital para a internet. Você pode ir no site da Receita, receitafazenda.gov.br, e lá tem opções de parcelamento, inclusive para cobranças judiciais, você pode fazer esse parcelamento. Quanto à redução, infelizmente, só por meio de lei, e ao contrário do que a gente pode ver, não é? Nossa presidente está aumentando tributos, então não espere nenhuma redução, mas você pode parcelar, inclusive para pagar até 5 anos o que está atrasado. O José Augusto, do Parque 10, diz o seguinte: ele comprou um imóvel na planta, na ocasião o apartamento custava R$360 mil. Ele antecipou todas as parcelas, só que a construtora atrasou a entrega do apartamento já por várias vezes. Ele pode pedir o dinheiro de volta? Devolver o imóvel e pedir o dinheiro de volta? Olha, esse assunto daria um programa inteiro, mas eu vou resumir para você. A partir do momento onde há inadimplência da construtora, ou seja, atraso, você já tem direito de rescindir o contrato. Rescindir, pegar tudo que você pegou de volta. Você só não pode pegar tudo se você desistir. Só que desistir é quando ela está no prazo. Agora, se ela não entregou, você tem direito de rescindir, pegar tudo de volta. E se você ainda quiser o apartamento, cobre o valor de um aluguel daquele imóvel para a construtora pagar para você até ficar pronto. Agora, infelizmente, isso é um problema que é muito corriqueiro aqui, né? Muito, As construtoras muito. atrasam muito a entrega Infelizmente. dos apartamentos. Tem que ir na E justiça, o que é pior, então. e o saldo devedor aumenta indevidamente. Um dia a gente fala sobre isso. Vamos falar assim. Olha, a Cristiane, lá do Ouro Verde, ela disse que fez um empréstimo para ser descontado na conta corrente, só que o valor nunca foi descontado e o nome dela foi direto para o SPC e Serasa. O que ela pode fazer? Temos 2 problemas. Primeiro, nunca foi descontado. Na verdade, deve ser descontado porque isso daí entra no seu orçamento. Se não é descontado, isso aí distorce o seu orçamento. E se foi para negativação, foi indevidamente. O artigo 940 do Código Civil diz o seguinte: eu não sei qual é o valor da sua dívida, mas o banco tem que te pagar o valor dessa dívida. Vou repetir, 940 do Código Civil. Se é R$1.000, o banco está te devendo R$1.000. É como está na lei, vá atrás. Doutor, antes do intervalo, o senhor estava falando dos casos em que a dívida prescreve. Eu acho que tem muita gente interessada sobre isso. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor. É o seguinte, eu fui negativado hoje por uma compra que eu fiz há 2 anos em uma loja, por exemplo. Prescreve em 5 anos. Diz a lei o seguinte: o nome só pode ficar sujo 5 anos ou no prazo da prescrição. O que é isso? Se eu fui negativado no 2º ano da dívida, meu nome só pode ficar sujo 3 anos. 5 menos 2. Então, não é sempre que é 5 anos. É 5 anos ou a prescrição da dívida. Então, se a loja me negativou no 4º ano da minha dívida, meu nome só fica sujo 1 ano e não 5. É assim que funciona. Mas, doutor, alguém não pode agir de má fé? Dizer, eu vou comprar isso aqui e vou esperar esses 5 anos porque eu sei que a minha dívida vai ser perdoada? É o que mais existe. Na verdade, existe devedor de má fé. Tem até aquele, Cléo, que já compra sabendo que não vai pagar, já para dar golpe. Isso aí é ilegalidade, mas é difícil de ser provado. Agora, doutor Marco, falando sobre dívida, é claro, a gente sabe que a dívida ela deve ser paga, né? Mas existe situações que a dívida é perdoada? Olha, todo credor pode perdoar a dívida, até o Estado, por meio de lei, como de vez em quando faz anistia fiscal, pode perdoar dívida total ou em parte, ou só juros ou só multa. É possível, sim. Qual é o limite para a cobrança de juros e multas? Olha, 2% em qualquer relação de consumo, 2%.
Condomínio 2%. Saiu de condomínio, saiu em relação de consumo, pode cobrar quanto quiser. Me perguntaram, comissão de formatura está me cobrando 30% de juros. Pode cobrar, não tem problema. E juros, qual é o limite de juros? Para banco não tem limite desde 2001. Agora, se não for banco, somente taxa Selic mais 1%. Ou seja, em 2015 vai dar 15% a taxa Selic pelo que eu li. Pode ser cobrado de você até 16% ao ano de juros, não mais, senão está ilegal. Justamente o banco pode cobrar quanto quiser, Agora, né, o doutor? banco, instituição financeira, pode cobrar quanto quiser, não tem limite. Então, o banco é agiota. Não, pela lei não é não. Muita gente deve e prejudica o fiador. Quais são os direitos do fiador? Quem é o fiador? É aquele que diz, se ele não pagar, eu pago. Eu costumo dizer nas minhas aulas da faculdade, só seja fiador do seu pai e da sua mãe. Mas imagine que você é fiador e o seu afiançado está sendo cobrado. Pouca gente sabe o seguinte, o fiador ele tem direito de só ver um patrimônio seu ser tomado depois de se esgotar todos os bens do afiançado. Ou seja, o fiador, quando ele for cobrado, ele pode dizer, primeiro leve os bens do afiançado, depois que ele estiver sem nada, aí é que você pode pegar no meu carro, no meu patrimônio. É assim que está na lei. Doutor, rapidinho, morto paga a dívida? A dívida vai para o herdeiro, então o herdeiro ele fica com a parte boa, que é o dinheiro, ele fica com a parte ruim, que é a dívida. Então passa de um CPF para o outro. Tá certo, Bom, então, a gente encerra essa participação do doutor de hoje, né? não tem mais tempo. Um abraço a todos, tchau. Mas semana que vem a gente volta com um novo assunto. Sim, um Apesar abraço. de tem muita pergunta sobre isso. Tem Pois mesmo. é. Tá certo, obrigado. Vocês sempre bem-vindos aqui. Obrigada, boa tarde, doutor.